Hoje vamos falar um pouco sobre confiança, sobre empatia, sobre relação. Não é fácil construir confiança. Sabes porquê? Porque ela nasce e fortalece pela relação. Ou seja, ela precisa de tempo para acontecer, para se desenvolver. Por isso, muitas vezes são precisos anos para se construir confiança. No entanto, bastam apenas alguns momentos para destruí-la. Já vais entender melhor o que eu quero trazer hoje. Temos o direito de sentir as nossas emoções, de estarmos cansados, exaustos, sem motivação, sem energia. Temos inclusive o direito de errar, até porque é assim que aprendemos. Temos o direito de falhar, de tomar más decisões e fazer escolhas erradas. Mas nada, nada nos dá o direito de sermos cruéis. Em todos os áudios que tenho partilhado, faço questão de dizer que parentalidade é muito sobre relação. Quando eu digo que é sobre relação, quero referir-me à forma como queremos relacionar, como nos queremos relacionar com os nossos filhos. Mas é mais profundo do que isso, é mais abrangente. Afinal, viver é conviver e conviver é relacionarmos-nos. E isto é transversal a todas as áreas da nossa vida. Nós relacionamos-nos com os nossos filhos, mas relacionamos-nos também com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com os nossos colegas, com os nossos amigos. Inclusive, nós relacionamos-nos com desconhecidos. Então, a pergunta que quero fazer é a seguinte: como é que nós gostamos que os outros se relacionem connosco? Nós gostamos que falem connosco aos gritos? Nós gostamos que nos chamem nomes? Nós gostamos que nos coloquem rótulos? Nós gostamos que nos inferiorizem, que nos diminuam? Nós gostamos que nos critiquem em público? Como nos sentimos quando alguém nos ameaça ou chantageia? Nós gostamos quando nos dizem que não conseguimos fazer nada de jeito? Nós gostamos quando nos dizem que somos incompetentes? Ou quando nos comparam a outras pessoas? Nós gostamos quando estamos a falar com alguém e esse alguém está com o telemóvel nas mãos ao mesmo tempo e mal nos olha nos olhos? Nós gostamos quando alguém desvaloriza o que sentimos, quando faz pouco caso? Nós gostamos quando alguém não nos dá a oportunidade para explicar o nosso ponto de vista? Não, ninguém gosta, não é? Ninguém gosta de ser tratado assim. Nós gostamos e queremos que os outros se relacionem connosco de forma respeitosa, educada, gentil, com cortesia e, dependendo do grau de intimidade da relação, não é? Até de forma amorosa, carinhosa. Então, se nós queremos que os outros se relacionem connosco desta forma, também nós precisamos de nos relacionar com os outros da mesma maneira. E aqui, atenção, porque os outros não são apenas os colegas de trabalho, os nossos chefes, os amigos, os nossos familiares, os desconhecidos. Os outros são também
os nossos filhos. Por exemplo, vai um amigo do nosso filho ou da nossa filha à nossa casa para almoçar connosco. E durante a refeição, esse amigo entorna o copo e molha a mesa toda. O que é que tu, enquanto mãe, pai, dizes? Certamente qualquer coisa do género. Não te preocupes, isso acontece. Deixa que eu limpo e trago-te já outro copo. Com um sorriso na cara, não é? Simpática, simpática. Afinal, queremos que aquele amigo se sinta bem na nossa casa. Mas quando o mesmo acontece com um dos nossos filhos, será que a nossa reação é a mesma? Ou será que dizemos coisas do género: já viste o que fizeste? É o que dá, estás sempre na brincadeira. Já tens idade para teres mais cuidado, não sabes comportar-te à mesa, não tens maneiras? Ou coisas piores ainda. Então a pergunta que te faço é: será que os nossos filhos merecem menos respeito do que o amigo? Outra coisa, faz sentido um marido bater ou agredir a esposa? Ou vice-versa? Faz sentido agredir um idoso? Faz sentido tratar mal um animal? Então, por que raio faz sentido bater numa criança? E agora, alguns de vocês podem dizer: ah, mas bater numa criança não é a mesma coisa que bater no adulto. Até porque isso faz parte da educação, é assim que a criança entende que se portou mal ou que não pode fazer alguma coisa. É uma forma de castigar, de marcar limites, de fazê-la compreender quem é a autoridade da casa, não é? Que ela deve obedecer. Inclusive, alguns de vocês vão até dizer que apanharam bastante durante a vossa infância e só vos fez foi bem. Ou então que apanharam, não é? Levaram palmadas e sovas, às vezes de cintos e coisas que tais, durante a vossa infância, e que isso não trouxe qualquer consequência ou trauma, e sinceramente até acham que foi merecido. Ok? Aceito a tua posição, o teu ponto de vista. Como te disse logo no início, este é um espaço de partilha, de não julgamento. E sim, algumas pessoas concordam contigo, outras não. O que eu quero que percebas, que entendas, ou que eu quero trazer para aqui hoje, é que eram outros tempos, outras realidades. Atualmente, a nossa sociedade, os modelos de educação e de parentalidade evoluíram. Temos outros valores. Aconteceram muitas transformações, não só no âmbito da família, mas em termos culturais. Repara, todos os grupos minoritários atualmente exigem os seus direitos de igualdade, de equidade, não é? De dignidade, e fazem-no, exigem de forma absoluta. Não é? Os adultos de hoje não são mais exemplos ou modelos de submissão e obediência. Reparem, antigamente a mãe obedecia a qualquer ordem dada pelo pai, ou pelo menos dava a impressão de que o fazia, não é? Porque isso era culturalmente aceitável. Ninguém questionava a decisão do pai. Atualmente isto já não acontece desta maneira, não é? A mulher deixou de ser um modelo de submissão.
Portanto, aconteceram grandes mudanças na sociedade ao longo dos últimos anos que explicam as diferenças das crianças do hoje e as crianças das gerações passadas. Aquelas que se sentavam obedientemente e faziam o que lhes era pedido, aquelas que não ousavam responder aos pais ou aos professores, não é? Mas atualmente há coisas que simplesmente já não aceitamos. Hoje temos pais que foram educados de acordo com o conceito tradicional, não é? Em que estavam incluídos o bater, o castigo e outras coisas que tais, mas que não querem isto, não querem isso para os seus filhos. Qual é o pai ou a mãe que atualmente admite que um professor toque no seu filho? No passado, os pais eram os primeiros a dar carta branca aos professores para o fazer, certo? As coisas mudaram. Os pais querem uma educação respeitosa, amorosa para os seus filhos. E por isso, cada vez mais buscam conhecimento, querem aprender mais sobre parentalidade consciente, parentalidade equilibrada, parentalidade positiva, disciplina positiva, porque os valores, os pilares, os princípios que sustentam estes novos conceitos, estes novos modelos, fazem-lhes sentido. Eles acreditam nisto. Nós, enquanto pais, eu, enquanto mãe, acredito, revejo-me nisto. O problema é que todos estes novos conceitos, todas estas novas metodologias desencadeiam confrontos dentro de nós, desencadeiam verdadeiras lutas dentro de nós. Exatamente por aquilo que vos tenho dito, não é? Porque nós interiorizamos e somos altamente influenciados e condicionados pelo nosso sistema familiar de origem, não é? Por aquilo que os nossos pais faziam connosco. É por isso que nos momentos críticos, nos momentos das birras, nos momentos em que os filhos nos tiram do sério, nos desafiam, não é? Nos questionam, que não fazem o que queremos, não conseguimos aplicar os novos conceitos e modelos que tanto gostamos e que acreditamos. Porquê? Porque o que sobrevém é aquilo que conhecemos, são as técnicas que foram usadas connosco. E é assim que depois nos sentimos frustrados. Nós não queremos usar o bater, os castigos, não é? As ameaças, a chantagem. Não queríamos fazer essas coisas, mas não conseguimos, parece que não conseguimos, não é? Queremos adotar aqueles novos conceitos porque acreditamos verdadeiramente neles, mas temos uma imensa dificuldade em trazê-los para a prática, no dia a dia, principalmente em situações de conflito, de stress, de choque, não é? Que nos destabilizam. Mas sabes uma coisa? Isso não acontece só contigo. Isto acontece com a maioria dos pais. Por isso, bem-vindo, bem-vinda ao clube. Agora, uma coisa que te digo é que a chave é sem dúvida a empatia. A capacidade de entender o outro, de sair do nosso lugar, de colocarmos-nos no lugar do outro, ver e percepcionar o que o outro vê e sente. E isto é válido para a relação com os nossos filhos, mas também para todos os nossos relacionamentos. E aqui, meus amigos, temos um enorme modelo que podemos seguir. O maior de todos, Jesus.
Jesus mostrava empatia para com todos, as boas pessoas, as más pessoas, os que tinham comportamentos aceitáveis, mas também com aqueles que tinham comportamentos inaceitáveis, má reputação, que eram apontados, não é? Porque Jesus via para além do comportamento, via para além do óbvio. E claro que não significava que Jesus concordava com esses comportamentos. Ele simplesmente não focava nisso. O comportamento era uma consequência, um reflexo, e ele ia diretamente à causa, ao coração, à necessidade que não estava a ser vista, atendida, à dor que estava ali, à ferida. Empatia é esta capacidade, não é? De amar incondicionalmente, independentemente dos nossos filhos se portarem bem ou não, de terem boas notas ou não, de fazerem muitas birras ou não, de nos darem muitas chatices ou não, de serem aquilo que nós gostaríamos que eles fossem ou não. É amar sem condições, é amar independentemente do que eles possam fazer, porque não há nada que eles possam fazer que belisque o nosso amor por eles. É importante compreendermos que o comportamento, os comportamentos são formas de expressão que não os definem e que, inclusive, muitos comportamentos são pedidos de ajuda, são pedidos de atenção. Quando eles se portam mal, o que é que nós fazemos? Nós focamos no que eles estão a fazer para repreender, para ralhar, para gritar. E então, durante aquele bocadinho que estamos ali a gritar, a ralhar, não é? Estamos focados neles, estamos a dar-lhes atenção. Então, a birra, por exemplo, as birras normais pequenos, não é? Além de serem características de determinadas fases da idade, portanto faz parte, podem também ser um pedido de atenção. Portanto, não vamos focar no comportamento. É importante conseguirmos identificar as causas que estão na base do comportamento. Só assim podemos corrigir comportamentos. Mas, mais para a frente, irei partilhar um áudio dedicado aos comportamentos. Hoje, aqui, quero enfatizar e deixar claro que eliminar a punição, os castigos, os gritos, a violência, não significa que vamos permitir que a criança faça tudo o que quiser. Não, não é? Têm de haver limites. Limites são essenciais, são fundamentais numa relação e são essenciais para que as crianças cresçam em segurança e de forma saudável. Mas é fundamental também compreendermos que a cooperação baseada em respeito mútuo e responsabilidade compartilhada é mais eficiente do que o controle autoritário pelo medo. Portanto, já percebemos que nos últimos anos os modelos de educação, de parentalidade mudaram muito, não é? E que há uma necessidade por parte das famílias de se atualizarem, não é? Na forma como educam os seus filhos. Já vimos também que dentro de cada sistema familiar existem várias pessoas, não é, que convivem, adultos, crianças, adolescentes, portanto, gente de carne e osso, gente com sentimentos, com emoções, com medos, desejos e necessidades e até percepções diferentes. Portanto, em outras palavras, existe uma dinâmica parental, não é, que nunca dá trégua. Está sempre a acontecer, que é afetada não só pelo que se passa internamente no sistema, mas também pelo meio, pelo entorno, pelas relações de todas as pessoas.
dentro e fora desse sistema. Sendo que esta dinâmica que acontece dentro de cada sistema pode ser alimentada de forma positiva ou negativa. E como é que ela é alimentada? Pelas relações que acontecem aí dentro, não é? Pela forma como nos relacionamos. Portanto, se continuamos a fazer muitas coisas que não têm sentido para nós, se não conseguimos deixar de as fazer e se temos esta consciência, temos também a responsabilidade de procurar ajuda, de procurar conhecimento, procurar novas ferramentas para podermos fazer diferentes, não é? Diferente, porque só assim vamos obter resultados diferentes. Atualmente existem educadores parentais, existem programas que nos ajudam a interiorizar estes novos modelos, novos conceitos, que nos ajudam a usar estas novas ferramentas e técnicas no dia a dia, a trazê-las para a prática. Existem workshops que podemos fazer mesmo online, existem grupos de pais que se ajudam e, claro, existem também, quando é necessário, porque às vezes é necessário, as ajudas técnicas e profissionais, como psicólogos. Não é? Portanto, só temos de procurar, ir em busca. As coisas existem cada vez mais. E não há nada em nós que não possa ser mudado e transformado. Só temos de querer. E a decisão é sempre nossa. É? Nós somos os adultos responsáveis, nós somos os pilares. Nós temos o nosso cérebro totalmente desenvolvido, portanto, nós estamos aptos e temos os meios e as condições para promover mudanças e transformações. Portanto, a mudança é nossa, começa sempre por nós. Quando nós mudamos, o sistema adapta-se, reorganiza-se, porque, como eu já te disse, ele funciona como um todo, coeso. Bom, não me quero alongar mais, termino o áudio deixando-te uma questão muito simples. O que queres alimentar em ti? O que queres alimentar nos teus, na tua família, no teu sistema familiar? Pensa um pouco sobre isto. O que é que já não faz sentido? O que é que te traz tristeza? O que gostarias de mudar? Como gostarias que fosse a vossa dinâmica aí por casa? Até à próxima.